Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Felipe Rodolfo e eu trago um pouco de eletrodinâmica para você hoje, ok? Antes de começar o vídeo, eu queria te dar uma dica. Tem um brother meu, professor de Química, Felipe Centelha, ele abriu um canal no YouTube que chama Química Enterprise. Tem um conteúdo bem bacana lá, tem tutorial de como ver vídeo no YouTube, um monte de coisa legal. Dá uma olhadinha lá depois, ok? Para a gente começar a eletrodinâmica, eu queria lembrar um pouco do conteúdo passado, que é a eletrostática. Lá na eletrostática, a gente estudava os portadores de carga em repouso. Na eletrodinâmica, a gente vai estudar esses portadores de carga em movimento. A primeira grandeza da eletrodinâmica que a gente vai aprender hoje é a corrente elétrica. Para isso, eu coloquei aqui um condutor. Um condutor ele tem como característica uma nuvem de elétrons livres. Não é? E como não há uma diferença de potencial nesse condutor, os elétrons eles têm um movimento caótico, eles têm um movimento aleatório, né? Eles não têm um sentido bem definido para se movimentar. Assim como, já que não há fluxo ordenado de elétrons, então não há corrente elétrica. Tá? Para esse mesmo condutor, eu estabeleci agora uma diferença de potencial. Eu liguei ele numa bateria. Ó, aqui do lado esquerdo vai ser o polo positivo e do lado direito o polo negativo. Agora que há uma diferença de potencial, existe um campo elétrico nesse condutor. E esse campo elétrico ele vai interagir com os elétrons e vai fazer com que eles tenham um movimento ordenado. No caso, eles vão para a região de maior potencial. Agora, todos os elétrons eles estão indo para a esquerda. Não é? Então, agora eu tenho um fluxo ordenado de elétrons. Eu tenho corrente elétrica estabelecida. Tá? Queria que você ficasse muito atento agora. O sentido da corrente elétrica não é o sentido dos elétrons, é o sentido oposto ao sentido do movimento dos elétrons. Ó. Então, se os elétrons eles vão na direção do potencial maior, se eles estão indo para a esquerda aqui para o positivo, a corrente elétrica ela é aqui ó, para a direita. Então, o sentido da corrente é sempre o sentido oposto ao movimento dos elétrons. A gente chama esse sentido de sentido convencional da corrente elétrica. Por quê, prof? Porque a corrente elétrica ela foi descoberta antes dos elétrons. Assim, já tinha estabelecido então o sentido da corrente elétrica saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Descobriu-se depois então que o sentido da corrente é o sentido oposto ao sentido dos elétrons, tá? Então eu fiz o seguinte agora. Eu tenho aqui já um condutor e uma diferença de potencial estabelecida. O fluxo de elétrons já está estabelecido, eles já estão se movendo aqui em um sentido fixo. E para isso, eu vou fazer um corte aqui no condutor, uma seção transversal aqui, ó, um corte transversal, que é um aqui, fazendo um estudo da quantidade de carga que passa por essa seção transversal. Define-se corrente elétrica matematicamente como a quantidade de carga que passa por essa seção transversal por intervalo de tempo. Isso é definição de corrente elétrica, quantidade de carga por intervalo de tempo. Bom, pessoal, então agora a gente vai estudar a unidade no sistema internacional de corrente elétrica, tá? Matematicamente, corrente é a razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção transversal do condutor por intervalo de tempo. Então, para descobrir a unidade de corrente elétrica, a unidade de corrente elétrica é só pegar a unidade de quantidade de carga e dividir pela unidade de intervalo de tempo, ou time, ok? Bom, então olha só. A unidade no sistema internacional de quantidade de carga é o coulomb, né? E a unidade de intervalo de tempo no SI é o segundo. Então define-se como unidade no SI para a corrente elétrica, coulomb por segundo. E em homenagem a André-Marie Ampère, físico francês, que contribuiu bastante para o estudo do eletromagnetismo, a gente chama essa unidade aqui de ampere. Então, onde você vê ampere, você automaticamente tem que entender que é coulomb por segundo. Quer um exemplo? Imagine, então, que existe uma corrente elétrica em um condutor de 10 amperes. Tá? Você tem que ler instantaneamente que nesse condutor a corrente elétrica estabelecida é de 10 coulombs por segundo na seção transversal do condutor. Então, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a quantidade de carga. Lá na eletrostática, a gente aprendeu a calcular a quantidade de carga pelaquela equação da quantização de carga, que é quantidade de carga é o número de cargas vezes a carga elementar. Você pode usar essa equação para relacionar a quantidade de carga
no exercício, ok? Para estudar melhor a unidade dessa quantidade de carga, eu fiz o seguinte, eu usei a equação da corrente elétrica, passei o ΔT multiplicando aqui e fiquei com essa expressão. Quantidade de carga é corrente elétrica vezes intervalo de tempo. Você pode encontrar essa quantidade de carga em outras unidades. No SI, a unidade é o coulomb, certo? A unidade de corrente é o ampere e a unidade de tempo é segundo. Então, leu coulomb, leu ampere segundo. Só que você pode encontrar essa quantidade de carga em outras unidades. Se você der uma olhada naquelas baterias portáteis, você vai perceber que a unidade lá de quantidade de carga está em miliampere-hora. Para você ter a quantidade de carga em miliampere-hora, a unidade da corrente deve estar em miliampere e a unidade de intervalo de tempo deve estar em hora. Existem várias unidades. Na bateria do carro, por exemplo, você vê lá a unidade de quantidade de carga em ampere-hora, né? Ampere-hora. Para que a unidade de quantidade de carga esteja em ampere-hora, a unidade da corrente lá que está trabalhando deve ser um ampere e a unidade de tempo deve ser hora, né? Geralmente aquelas baterias de carro popular, vem escrito lá assim, ó, 60 ampere-hora é a capacidade de carga da bateria do carro. Então, pessoal, agora a gente vai para a classificação da corrente elétrica. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. Qual que é a corrente contínua? A corrente contínua é uma corrente onde o seu sentido ele é bem definido e não muda. Aqui, ó, nesse caso, a corrente elétrica ela tem sentido horário, né? E o sentido dela aqui não vai mudar. Qual que é a cara do gráfico da corrente contínua? É uma reta aqui, ó, paralela ao eixo do tempo. Essa é a cara do gráfico da corrente contínua. Na corrente alternada, o sentido da corrente elétrica ele vai variar. Ele vai mudar de acordo com que passa o tempo. Ora é um sentido, ora é outro sentido. Essa é a corrente alternada. A cara do gráfico da corrente alternada é um gráfico senoide. Ó, então vai ser assim o gráfico da corrente alternada. Muito importante. Onde eu encontro corrente contínua? Pilha, bateria. Onde eu encontro corrente alternada? Cara, importantíssimo isso aqui, ó. Nas nossas residências. É fornecido para nós corrente alternada. Residências, nas nossas residências a gente usa corrente alternada. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo esse gráfico da corrente em função do tempo? Se eu calcular a área abaixo da curva aqui desse gráfico, eu vou estar encontrando o módulo da quantidade de carga. Então, se eu calculo a área abaixo dessa curva, eu vou estar achando um módulo da quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do condutor. Beleza? Então, é só isso. Finalizando essa parte da corrente elétrica. Próxima aula, resistores e leis de Ohm. Só agora a gente vai estudar um pouco sobre a resistência elétrica. Todo material pode conduzir corrente elétrica quando submetido a uma DDP. Você pensa, até o ar conduz corrente elétrica, qualquer material consegue conduzir corrente elétrica se submetido a uma DDP. E George Ohm, em laboratório, estudou as propriedades da resistência elétrica. Então, ele desenvolveu um estudo que a gente chama de lei, que é a lei de Ohm. A gente vai estudar duas aqui hoje. A primeira lei de Ohm, ela relaciona a resistência elétrica com a DDP, a qual está submetido o material, e a corrente elétrica. Veja só, a resistência elétrica é a DDP dividido pelo valor da corrente elétrica. No sistema internacional, a unidade de resistência a gente chama de ohm, que é essa letra grega aqui, o ômega. A unidade no SI de DDP é o volt e a unidade no SI de corrente elétrica é o ampere. Então, ó, o que significa? Se eu tenho um material que tem uma resistência de 1 ohm, significa que a cada 1 volt de DDP que eu produzo nesse material, ele vai ser percorrido por uma corrente de 1 ampere, tá? Isso é resistência elétrica. A gente chama de resistor ôhmico todo material que tem resistência constante. Então, isso é um resistor ôhmico. Tem alguns materiais que a sua resistência varia de acordo com a temperatura que ele está submetido. Então, a gente vai analisar só os resistores ôhmicos, onde a resistência é constante. Nesses resistores, a DDP ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, já que a gente tem aqui uma resistência constante. O que é ser diretamente proporcional? O que acontecer com a DDP vai acontecer também com a corrente.
Imagine que eu vou chegar no resistor e eu vou dobrar a DDP nesse resistor. Se eu dobro a DDP nele, a corrente elétrica também vai dobrar o seu valor. Se eu chegar lá nesse resistor e a DDP que está submetido, eu reduzir ela a terça parte, isso significa que a corrente elétrica também vai ser reduzida a terça parte. Esse é o gráfico de um resistor ohmиco. Olha só, ele é uma reta crescente, tá? É o gráfico do DDP em função da corrente elétrica. Se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, eu vou estar encontrando a resistência do resistor aí do gráfico, ok? Essa é a primeira lei de Ohm. Já na segunda lei de Ohm, a gente analisa as propriedades do resistor, no caso o material do qual ele é feito, a área de seção transversal e o comprimento. Então tem aqui um resistor cilíndrico, né? Ele tem uma área de seção transversal e ele tem um comprimento. Ele é feito de um material, e esse material vai ter uma resistividade, é uma constante de resistência, constante de resistividade. Para calcular a resistência desse resistor, é só pegar a resistividade, que depende do material cujo ele é feito, vezes o comprimento dividido pela área de seção transversal. Note que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor e ela é inversamente proporcional à área do resistor. Isto é, se eu pego o resistor e aumento o seu comprimento, eu vou aumentar também a resistência. Só que se eu pego esse resistor e eu diminuo a área, eu vou estar aumentando a resistência porque é inversamente proporcional. Pensa no seguinte, eu tenho um resistor cilíndrico com essa área. Se eu aumento a área, vai ficar mais fácil para a corrente elétrica circular, então eu estou diminuindo a resistência. Agora, se eu tenho um resistor e eu aumento o comprimento dele, aí eu estou dificultando a passagem de corrente elétrica, eu estou aumentando a resistência. Então, meninos, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.